Bom, a gente estava passando por uma situação bem difícil e aí eu estava indo procurando serviço, olhava no Facebook, ia nas páginas. Aí a gente vê muita gente falando, pedindo faxineira. Aí eu botava meu contato, mas nunca ninguém queria, ou quando queria que pagar um preço injusto por um dia todo. Aí um belo dia eu olhando, apareceu Uber das diaristas. Aí eu mostrei pro Wagner, digo, ai Wagner, o que tu acha? O Wagner ficou meio assim, me olhando assim, né? Por quê? Porque eu nunca trabalhei fora. Até o momento eu não tinha trabalhado fora. Eu sempre fui dona de casa, só que na situação que estávamos na época, passando dificuldade, e ele estava com uma doença, eu precisava fazer alguma coisa. Então, muitas pessoas foram negativas, não me apoiaram. Mas eu digo, eu vou tentar. Aí foi quando aconteceu, aí eu me inscrevi, fui chamada. E quando eu tinha dúvida de alguma coisa, eu sempre perguntava para alguém mais experiente do que eu anotava, eu olhava os tutorial, eu escrevia tudo, eu testava em casa para conseguir. A Dona Meide tem duas vezes que ela acontece na nossa vida. Antes dela a vida estava meio difícil, uma fase complicada. Eu estava sem serviço, doente, com depressão. A Tatiane também estava sem serviço. E nós já tínhamos passado uma vez por essa mesma situação, bem complicada, tendo que passar, precisando da ajuda do irmão, da mãe, do pai. Financeiramente as coisas estavam complicadas. Aí quando nós passamos novamente por essa situação, a Dona Meide salvou nós. A Tatiane conseguiu começar a trabalhar na Dona Meide e financeiramente mudou tudo, né? Ela passou a nos ajudar em sentido financeiro, pagando as contas e conseguindo suprir o alimento dentro de casa. Inclusive remédios que eu precisava, que eu não estava conseguindo ter, eu comecei a ter esse remédio dentro de casa que me ajudou também na minha doença. Com a Dona Meide, a nossa casa mudou até em peças, né? Nós conseguimos aumentar um quarto. Que nós não tínhamos. Conseguimos aumentar um quarto na nossa casa, que aí os filhos, cada um tem o seu quarto, nós temos o nosso quarto. Apesar de não ser uma casa toda acabadinha, mas a gente conseguiu aumentar ela com a renda que a Tatiane tem na Dona Meide. Isso aí foi um ano, né? Foi um ano, no né? Início. Foi bem no início mesmo, assim, sabe? Que aí, tipo assim, o dinheiro todo era pro alimento e algumas contas. E alguns remédios do Wagner e às vezes até médico, né? Porque ele não estava se adaptando ao médico, então eu digo, não, agora vai ser minha vez de te ajudar. Porque eu tive uma época com o mesmo problema dele de depressão, quando eu ganhei o Maxwell, e ele segurou as pontas, sabe? Porque ele trabalhava à noite, chegava durante o dia, só que quem queria dormir era eu, porque eu tomava medicação. Então eu sempre disse para ele, um tem que ajudar o outro, então vai ser a minha vez. Apesar de nunca ter trabalhado fora, mas eu sempre pensei positivo. Eu vou conseguir, uma hora tem que dar. A minha mãe me ligava e dizia, minha filha, eu tenho pena de ti. Porque ela sabia que eu era a mocinha da casa, né? Porque quando eu era solteira eu não precisei trabalhar. Quando eu casei, eu sempre tive tudo. Eu digo, não, agora é a minha vez de sair pra rua. E aí foi, eu sempre pensei positivo. E aí eu dizia pro Wagner, eu vou conseguir. Às vezes, assim, no fundo eu achava que não, sabe? Mas eu pensava, eu vou conseguir fazer. E aí foi tranquilo, um ano, e até para as crianças, sabe? Mudou muito, assim. Esse um ano passou, agora já faz 2 anos que eu tô na Dona Meide. Então esse último ano são bastante recompensa, a gente conseguiu arrumar a partes da casa, as crianças pedem coisas simples, tipo comer um lanche, sair fora, a gente pode proporcionar isso para eles hoje, coisas que antes não dava para proporcionar para eles isso. Então isso ajuda a gente bastante. Vocês fazem parte da nossa família. Os meus filhos dizem isso. Ai mãe, a Dona Meide, os meus filhos falam, a Kathleen pequena, o Maxwell tá com 13 anos, a Kathleen ainda, quando tudo começou, era bebezinha.
Então ela não passou por muita coisa, mas o Maxwell, que tinha tudo em bebê e de repente de uma hora para outra ele não ter mais as coisas, ele sentiu muito. E sentiu até na presença do pai dele, porque o pai dele era aquele paizão e no momento da doença a gente teve que segurar as pontas em tudo, sabe? Tanto o Wagner tentava, sabe? E aí ele queria trabalhar, ele não conseguia, porque as medicações também eram um tratamento muito forte. Aí ele ficou cuidando da casa, cuidava dos filhos e eu saí pra rua. Sempre pensei positivo e hoje estamos aí 2 anos. Não é só o dinheiro, mudou o modo da gente pensar e agir. A Tatiane, no modo dela conseguir fazer as coisas dela, ela se sentir melhor pessoalmente, não só porque ela tem o dinheiro dela, mas porque ela tem o compromisso com as pessoas de ir até a casa da pessoa, de fazer uma limpeza, a pessoa está esperando, ela tem aquele compromisso de fazer aquilo, torna a vida dela uma rotina melhor, mais agradável, dá mais satisfação, não só para ela, mas para mim também. E a gente pode dizer também que os filhos estão satisfeitos com o que a Tatiane está fazendo no serviço dela e eu também. Imagina, eu estava trabalhando, estava conseguindo me manter, né? E agora o Wagner trabalhando, os 2 salários juntando, a gente tem planos maiores ainda, sabe? Porque antes a gente não podia botar na cabeça assim, não, vamos fazer tal coisa, porque a gente sabia que não ia dar certo. E agora os 2 trabalhando, a gente está com planos maiores, sabe? E aí, então, para nós isso aí é outro jeito, né, de pensar, chega no final de semana, assim, que ele trabalha, eu chego em casa, assim, a gente vai conversar da semana, a gente tem foco na frente, sabe? Tem objetivo futuro, que a gente tem planos para ser concretizados ainda esse ano. E aí, então, tranquilo, vai dar, se Deus quiser, vai dar tudo certo, né?